Tudo bem, pessoal? Sou o professor Felipe e vamos dar início a mais um vídeo do projeto Muito Bem, Carolina, do cursinho Mais História. Hoje vamos falar sobre um tema um pouco delicado e um filme não tão muito conhecido dentro do repertório do cinema nacional. O filme se chama Menino de Engenho, de Walter Lima Júnior. E o tema que vamos abordar aqui é sobre a família tradicional e o que implica no seu interior dessa família. Que não necessariamente é a relação entre pai, mãe e filho, mas o sentido, o significado que isso está atrelado. Primeiro vamos falar do filme, interpretar um pouco o filme e depois eu retomo essa discussão sobre a família. Menino de Engenho, ele é um filme que foi inspirado na literatura de José Lins do Rego, com o nome Menino de Engenho também, o mesmo nome. E ele conta a trajetória de um menino que vai para o interior da Paraíba na década de 20, porque a sua mãe foi assassinada dentro de casa e diante daquele estado de orfandade, ele vai até o interior da Paraíba morar com os seus familiares, nesse caso, avô, tio e tia. E lá ele se depara com um mundo um pouco diferente do que ele estava acostumado. E é interessante perceber como que a gente observa, nós espectadores, a narrativa do filme. Porque a gente olha aquele mundo assim como o menino de engenho, o Carlinhos no caso. A gente conhece aquele mundo que está posto daquela família bem tradicional a partir do olhar desse menino. E aí a gente vai conhecendo o mundo junto com ele. Então, da mesma maneira que ele conhece o mundo, aquela família nova, nós também, espectadores, também a conhecemos a partir do olhar dele. Então a gente fica meio perdido, entre aspas. E o que está posto naquela família? O filme marca de forma estética uma separação muito marcada entre a família da população branca, proprietária do engenho, e a família negra. Tem umas cenas muito pesadas assim em relação ao racismo, porque a população negra ali é tratada igual escravos, lixo e apenas engrenagens que fazem rodar aquele engenho. Então eles mandam ir dar recado e eles têm que sair correndo, tem que largar tudo que estava fazendo e dar o recado. Eles sofrem tortura e tudo mais. Carlinhos, ainda na dúvida do que está acontecendo, não compactua muito com aquele mundo. Pelo contrário, ele se relaciona com essas pessoas, ele ajuda o Zé Guedes quando está sendo torturado pelo coronel, que é o seu avô, então ele ajuda aquele homem. Então ele não faz parte, ele não se introjeta naquele imaginário, naquele mundo patriarcal. Diferente, por exemplo, da literatura de Machado de Assis, no livro Helena, onde o protagonista ele se relaciona com esse mundo patriarcal. Aqui não. O Carlinhos não se relaciona com esse mundo patriarcal. Ele se distancia a partir da dúvida e não com a concordância do que estava posto naquele momento. E o outro lado, por outra faceta, nós temos a presença da usina. Então o filme coloca esses dois mundos, o mundo arcaico, né, do engenho, e o mundo moderno da usina, que não precisa mais da força de trabalho da população negra, porque tudo se produz a partir de máquinas. E o filme começa mostrando essa questão, onde a população negra começa a viver marginalizadas nas ruas. Então a primeira cena do filme é falando um texto, um poema falando sobre a chegada das usinas e as pessoas negras em estado de moradores de rua, né? No caso o estado de mendicância, pedindo e andando como moribundos naquele espaço. Então a gente tem dois mundos apresentados para nós espectadores: o mundo do engenho e o mundo das usinas. E o Carlinhos está entre esses dois mundos, conhecendo essas questões que estão sendo postas. Nenhum dos dois é, entre aspas, benéfico para a população negra. Por quê? O primeiro é uma família tradicional que
explora ao máximo aquela população negra, com o trabalho braçal e tudo mais, e o outro pela marginalidade, pela marginalização, no caso, porque não dá acessibilidade ao trabalho àquela população. Então os dois, o filme mostra como que nenhum desses dois mundos é um caminho possível para uma sociedade que está começando a se modernizar. No caso, a Paraíba na década de 20. Ao final do filme, o Carlinhos sai para estudar. E ele não compactua com nenhum desses dois mundos. Ou seja, o filme está mostrando que há uma outra possibilidade de sociedade, que não necessariamente precisa ser essa do arcaísmo, ligado a uma cultura mais escravocrata, ou das usinas, ligado a uma modernidade de evolução técnica, que também está presente um imaginário escravocrata a partir do momento que não percebe a humanidade da população negra. Ou seja, eles são só restos que, se caso nós precisarmos deles, a gente usa como força de trabalho. Do contrário, podem viver como indigentes no meio da rua. Então também tem um imaginário escravocrata, mas menos agressivo e patriarcal nesse sentido. Para entendermos um pouco a diferença entre um e o outro. E o Carlinhos sai para estudar para ir justamente nesse outro lugar, nesse outro meio e construir algo diferente. O final do filme é um final aberto, cheio de possibilidades. Ele não compactua com os dois mundos, mas apresenta um final aberto, que ele vai de trem. Então a imagem do trem se desbravando para a linha do horizonte constrói essa imagem de uma abertura, de uma possibilidade diferente. E o que nós precisamos pensar nesse filme? Esse filme foi produzido na década de 60. A primeira exibição dele ocorreu em 1966, bem próximo à ditadura militar de 64. Então nós precisamos olhar esse filme não enquanto uma representação de 1920, mas também como uma interpretação do mundo que estava posto durante o golpe militar, que é essa dualidade presente na ditadura militar entre o mundo arcaico e o mundo moderno da tecnologia. Que a ideia da ditadura militar era: vamos modernizar o Brasil. Mas no final a gente sabe que essa modernização, ao invés de ser benéfica para a população negra, foi extremamente ruim, porque nós temos um processo de militarização da polícia militar, onde a violência foi totalmente brutal em relação a essa população. E o que a família tem a ver com isso? Retomando ao início do vídeo. A família não necessariamente está ligado a esse imaginário. Quando a gente fala assim, nós devemos repensar a família tradicional brasileira, a gente não está falando necessariamente de uma relação entre pai, mãe e filho. Até porque eu venho de uma família dessa estrutura. Pai, mãe e filhos e irmãos, no caso, né? A questão não é essa relação biológica que está sendo posta. A questão que está sendo posta é acharmos que o pai, esse todo-poderoso e soberano, ele tem o poder sobre o corpo do outro. Que é isso que o filme constrói. É o imaginário de que o pai, ele decide, o coronel no caso, ele decide se o negro deve viver ou deve morrer. Se ele deve trabalhar ou se ele deve ficar feliz e praticar o lazer. O que está sendo posta nesse imaginário não é uma questão de relação familiar necessariamente biológica, ou talvez nem biológica, mas social também. Mas o que está sendo posto é esse imaginário escravocrata, onde a gente acha que o pai todo-poderoso, o patriarca, é o que cria o mundo, é o que decide sobre o corpo do outro, é o que decide sobre a sua esposa, sobre a sua filha, sobre o seu filho. Um sujeito que é incontestável, um sujeito que, se ele agride ou espanca uma pessoa negra, não deve ser questionado, porque aquilo é uma da sua propriedade, é uma das suas propriedades. Então o que está sendo posto em relação a essa família tradicional é justamente esse imaginário, essa estrutura onde o pai é inquestionável, onde o pai é o criador do mundo e é o criador da lei. Bom, a discussão é um pouco essa. Recomendo que vocês vejam o filme
Tem o filme no YouTube, só digitar Menino de Engenho no YouTube e vocês vão ver o filme. Assim como Carlinhos e Carolina de Jesus, eles nos mostraram que a educação e o conhecimento pode nos ajudar a criar outro caminho que não seja necessariamente esse da marginalização, da violência sobre a população negra ou da evolução técnica, desse progresso que destitui de qualquer moral e discussão humana. Nós podemos criar outros caminhos. Carlinhos e Carolina de Jesus nos mostram isso a partir da ficção. Uma ficção cinematográfica e a outra ficção literária. Que, como nós já dizemos em outros vídeos, ficção não é o contrário de realidade. Pelo contrário, ficção e realidade se misturam, se organizam de uma maneira mútua. Bom, é isso e espero que tenha gostado da discussão e até a próxima. Valeu!